Fala médicos, bora entender como calcular e preencher uma DARF? Vem comigo! Fala médicos, Hélio Barros da Dr. Invest aqui e hoje a gente vai entender exatamente como que preenche essa DARF e como que calcula ela. Porque isso é um documento importante que você precisa aprender a fazer, afinal de contas é obrigação do contribuinte preencher e pagar esse documento quando tem lucro nos investimentos. DARF nada mais é do que um documento para pagar mais um imposto que a gente tem quando investe. Você é obrigado a pagar DARFs sempre que tiver lucro em operações até o último dia útil do mês seguinte que realizou a operação. Ou seja, se você realizou uma operação, por exemplo, em fevereiro, você tem até o último dia útil de março para pagar o imposto referente a essa operação. Para saber exatamente em que situações você deve pagar ou não essas DARF, eu fiz um outro vídeo onde eu explico exatamente, eu vou deixar o card dele linkado aqui ou embaixo, e onde você gera essa tal de DARF. Tem duas formas possíveis. Existe um site da Receita Federal chamado SIC-Calc-Web que faz isso, eu vou deixar o link aqui embaixo dele também, ou você pode gerar diretamente no banco, tem uma função que você consegue gerar o DARF e pagar ele por lá. Você sabia que a Receita Federal tem um dedo duro nas vendas de produtos acima de 20 mil para saber se você está pagando direito aos seus impostos? Acontece que toda venda que você faz de ações acima de 20 mil reais, você paga automaticamente 0,5% de imposto de renda para a Receita Federal. É assim que ela sabe se você anda pagando ou não direito os seus impostos de renda. Acontece aqui que existe um porém. Quando você vende acima de 20 mil, ela já cobra sobre o valor total da venda. A Receita, na verdade, não sabe por quanto que você pagou por aquele produto. Ou seja, ela vai chutar um valor de imposto se você não declarar isso de forma correta. Por isso que é importante você pagar a quantidade certa, porque senão a Receita Federal vai cobrar um valor aleatório de imposto e provavelmente você vai pagar uma multa alta e pagar a mais do que deveria no seu imposto. Bom, o primeiro ponto que você precisa anotar é entender como que foi o seu lucro. E aí, para calcular o lucro, você precisa de alguns passos básicos. Primeiro passo, estabelecer qual que é o preço médio de compra. Lembrando, o preço médio de compra é o preço que você pagou pela determinada ação ou ativo, mais as taxas e corretagem, emoluentes e tudo mais. Todas essas informações você encontra na nota de corretagem da sua corretora. Se você fez uma única compra, o preço médio é mais fácil de calcular. Agora, se você fez compras picadas, por exemplo, uma vez você comprou 100 ativos, depois você comprou 200, depois mais 50, você vai precisar fazer uma média ponderada de tudo isso para encontrar qual foi o preço médio de aquisição. Desse preço médio de aquisição, você vai subtrair o preço médio de venda, tá? E o preço médio de venda é o preço de que você vendeu a ação menos o custo das operações. Então, na compra você vai somar para atingir o preço médio, na venda você vai subtrair do valor que você recebeu o preço das taxas de corretagem e das taxas da bolsa. Se esse valor for positivo, o preço da venda menos o preço da compra, você vai incidir o imposto de renda, respeitando as regras de ser maior que 20 mil de vendas no mês e quanto de taxa que vai ser. Se for day trade, você vai pagar 20% sobre o imposto de renda. Se for swing trade, que é compra e venda não feita no mesmo dia, 15% de imposto de renda. Dica 1, todas essas informações estão todas na nota de corretagem que você comprou ou vendeu cada um dos ativos, que é provido pela sua corretora. Dica número 2, eu tenho um vídeo falando exatamente quanto que é a taxa em cada uma das situações que eu já recomendei aqui, então o link está aqui embaixo. Então vamos ver a parte que eu considero mais difícil, que é efetivamente calcular todo esse processo. Dentro do meu curso eu uso uma ferramenta com os meus alunos, que é uma planilha de cálculo do imposto de renda. Deixa eu mostrar aqui para vocês como funciona. Basicamente, essa planilha, ela contempla aqui, então em operações normais, a gente pode colocar o ativo que comprou, então eu coloquei como exemplo, comprou umas ações da CESP em quantidade 2.000 ações por R$14,90 na data de 17/1 de 2017, por exemplo, e vendeu em 2019 por R$21. Ou seja,
foi uma operação que vendeu a 43 mil reais, ou seja, acima dos 20 mil, com lucro, obviamente, porque eu comprei a 14 e vendi a 21, tá? E aqui ele vai calcular quanto de imposto de renda que precisa ser pago nesse período. Joia! Ele vai calcular os emolumentos, que é sobre toda a operação, sobre compra e venda, sobre os valores. Ele vai adicionar as notas de corretagem, que na corretora que eu fiz a operação era R$7, tá? Vai considerar qual foram os valores, então ele vai pegar o valor total da operação de venda, subtrair o valor de compra, subtrair emolumentos, corretagem de ida e volta e o imposto de renda. Toda essa operação teve um lucro de 13 mil reais, então repare bem, você vendeu um produto a 43 mil reais, mas o lucro da operação foi só 13 mil, que é a diferença do quanto você recebeu de dinheiro, menos todos os custos de aquisição, as taxas e tudo mais, e é sobre esses 13 mil reais que é pago o imposto. Então esses 13 mil reais vai ser, aqui no resumo do imposto, vai ser pago. Então vai ser o equivalente a 2 mil reais e o imposto a pagar ele já calcula 2021, porque ele desconta o valor que foi pago com o dedo duro, ele vai descontando tudo. Então o valor do DARF a ser pago seria de 2 mil reais nesse caso específico. Então a planilha ela é feita para simplificar a vida. Agora já com o valor da DARF que você vai pagar, você vem nesse site SeeCalcWeb, tá? Você escolhe pessoa física para fazer a operação e você vai gerar a sua DARF pagamento. Então você seleciona a unidade federal, você gera, escolhe São Paulo, continua, código da receita é 6015. Ok, vai falar que a data corrente não é referente. Você vai falar o período que é. Então eu estou em setembro e o valor do principal 2021,72. E aí referência você ignora e você coloca o seu CPF e ele vai gerar a DARF para você. E aí é só você levar esse valor ao banco e efetuar o pagamento dele no caixa. Pagar quando tudo tá certo é realmente a parte fácil. Detalhes, fiz e esqueci de pagar. Era para eu ter pagado mês passado, eu vou ter que pagar agora. Você faz o mesmo processo e lá no SeeCalc, na hora que você preencher o mês e preencher a data de pagamento, ele vai perceber que existe um atraso e ele vai automaticamente adicionar a multa e a mora. Então, lá no SeeCalc resolve esse problema, é só você gerar e pagar a multa mesmo atrasado. Bom, esse é o processo que eu queria mostrar para vocês. Com isso você consegue calcular o quanto você vai pagar de imposto e efetivamente pagar no banco. Espero que isso tenha ajudado vocês. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixe um like aqui para não tomar nenhuma multa e compartilhe com quem você acha que vai ser útil esse conteúdo. Muito obrigado pela atenção e até mais!